Bom dia novamente a todos. Nós estamos iniciando nossa reunião do grupo de pesquisa em ELA. Hoje, então, nós temos alguns tópicos para poder discutir. O objetivo dessa reunião é a gente ver os repasses das discussões da primeira reunião, como é que foi os andamentos, e definir também alguns grupos de trabalho de acordo com algumas ideias que foram enviadas por grupo de WhatsApp, por e-mail, nos últimos 15 dias. Para começar, Ney, você quer falar um pouquinho da Bom dia, ata? pessoal. Bom dia. Em relação à ata, eu procurei fazer bem enxuta, né? Você viu que é básico mesmo. E eu deixei em aberto para quem quiser complementar aquela parte de tá lá a ata, tem hoje ainda, não fechei a ata, né? Quem quiser colocar onde que fez a graduação, pós-graduação, né? Frente. Então, quem não completou essa parte, está lá em aberto, pode a apresentação ali pode completar, tá bom? Aí vai passar para a revisão ortográfica. Aí a gente fecha. Então, eu vou deixar em aberto por enquanto essa parte, tá Excelente. bom? Pessoal, nós temos duas apresentações mesmo para ser feita hoje. O Matheus vai apresentar para a gente um resumo dos dados dos formulários, né, para a gente poder entender melhor as nossas características como grupo. Depois o Clodoaldo vai falar um pouquinho mais de uma parte de pesquisa, né, que pode ser aplicado aí a desenvolvimento de dispositivos de detecções clínicas de ELA. E aí, por último, né, eu quero falar um pouquinho de alguns artigos que nessa escrita do projeto eu andei encontrando, falar um pouquinho das dificuldades, né, da escrita do projeto e tentar nos dividir em grupos de trabalho. Então, vou pedir o Matheus para fazer a apresentação para a gente primeiro dos resultados dos formulários. Tiago, Matheus, fica à obrigado. Pessoal, bom vontade. dia. Meu nome é Matheus, para quem não me conhece, eu sou paciente de ELA, diagnosticado em maio desse ano. Eu sou biólogo, engenheiro ambiental e sanitarista. E eu vou apresentar um pouco, como o próprio Tiago disse, falando um pouco sobre nossa equipe, sobre a multidisciplinaridade, onde que estamos encontrados, quais podem ser nossas valências, para, de alguma forma, que isso possa ajudar a gente a pensar como um todo. A gente tem que pensar como um sistema. Mais uma vez, eu vou reforçar isso. Vamos lá. Eu fiz, no primeiro momento, eu fiz questão de reforçar esses tópicos aqui que eu creio que são muito importantes. Que a gente pensando como um todo, a gente não pode fugir disso que eu creio como um eixo aqui para uma pesquisa funcionar, para dar certo. A ciência, né, o próprio Tiago disse isso na última reunião, nós temos que ser apoiados em método científico, temos que pensar de modo sistêmico para atender o maior impacto possível. Impressões individuais tem que tomar extremamente cuidado para quando você vai ampliar isso para um todo. Eu acho que o princípio da ciência, nesse caso, tem que ser extremamente seguido. Outra coisa, compromisso e vontade de acontecer. É uma tarefa muito difícil que a gente está tentando fazer, é algo muito nobre, é algo que requer urgência. Eu falo, eu como paciente, eu gostaria muito dessa urgência, e eu peço o engajamento de todos vocês aqui. Quem não tiver com a vontade, com a dedicação o suficiente, eu peço que dê lugar, inclusive, para outra pessoa, porque é algo que você requer uma atenção, um cuidado, uma dedicação exclusiva, não exclusiva, perdão, uma dedicação muito forte para esse fim. E objetividade e precisão. Vamos valorizar o tempo de todo mundo tem seus trabalhos, suas tarefas, e vamos usar nesse momento para tentar que, de fato, que flua da melhor maneira possível, que seja eficaz, seja o mais eficiente possível, para que a gente tenha produtos de maneira ágil e eficiente. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a compreensão das habilidades do time. Eu vou dar um panorama. Eu fiz um dashboard que acho que vai ajudar um pouquinho a dar esse overview do que a gente está trabalhando, com quais são essas pessoas. Como o próprio Tiago disse, eu posso colaborar também nessa criação de grupos de trabalho, por se tratar de uma alta gama de habilidades, experiências, formações. Vai ter que ser usado muita sabedoria para agregar esses grupos da maneira correta, para potencializar esses efeitos que possam vir do nosso trabalho. E que a comunicação e desenvolvimento sejam o mais eficaz possível. Eu até vou apresentar para vocês algumas possíveis ferramentas que a gente poderia utilizar, alguns métodos que eu acho que poderiam ser bem interessantes. Agora eu vou só fechar rapidamente aqui e vou apresentar um dashboard. Como vocês podem ver,
E isso daqui foi gerado com base naquele formulário. O formulário que eu pedi, gente, faça com atenção, tal, porque isso é dado. O dado, se ele for preenchido da melhor forma possível, ele pode ser categorizado e apresentado da melhor maneira possível. Para vocês terem uma noção aqui, que pensando espacialmente, né, a maioria da população aqui da nosso grupo de estudo está localizado aqui em Minas Gerais. Temos as cidades de Belo Horizonte, Viçosa como a maioria, alguns de outras cidades aqui de fora, Nova Lima, em outros estados, como vocês podem ver aqui, distribuído em outras cidades também. O número de integrantes até então registrados é de 32, a média de idade 48, uma média, imagino eu, madura, né? Tem pessoas mais jovens, como eu, tem algumas estudantes também de medicina, tem pessoas mais sêniores também, que acho que vão agregar bastante, e pessoas com registro profissional declarado, isso imagino que tem mais, mas deu o número de 18. Sobre a experiência declarada com esclerose lateral amiotrófica, uma autodeclaração, uma impressão que ela tem. Teve uma distribuição até relativamente homogênea aqui, como vocês podem ver. A maioria, 34%, não possui. São pessoas que vão tentar aprender, vão tentar engajar com outras habilidades. Baixa, 31%. Média, 16%, quase. E a alta, 18,75%. Aqui a relação com ela, né? Muitas dessas pessoas que estão aqui têm esse fator de estar vivenciando, que seja com um familiar, que seja o próprio paciente, como no meu caso, seja um profissional de saúde, só para vocês terem uma certa noção aqui, que a maioria são profissionais de saúde, e tem familiares, amigos de paciente também, pesquisador, como vocês podem perceber. Vínculo a centros de pesquisa, a maioria não tem, mas 9 dos que declararam tem esse vínculo com algum centro de pesquisa. Como foi dito no começo da reunião, talvez seja interessante a gente localizar onde que está vindo essa formação desses profissionais também. Eu até fiz um ajuste no próprio formulário, peço a vocês que estão aqui, que ao preencher vai ter uma opção da instituição. Vocês colocam lá para a gente entender um pouquinho melhor desse panorama, de onde que estão essa formação dos nossos integrantes. E aqui, eu estava tendo uma dificuldade muito grande, a princípio, de tentar clusterizar, de tentar agregar, formar grupos de acordo com as áreas de conhecimento em função da alta gama, diversidade de habilidades. Aí, uma coisa que eu fiz, que eu acho que poderia ajudar a dar um pontapé inicial, foi essas nuvens de palavras, que eu vou começar aqui com a formação acadêmica, destacando o seguinte: como vocês podem ver, as palavras que têm mais incidência no que foi relatado pelo grupo vão ter um maior tamanho, enquanto as que foram em menor incidência têm um menor tamanho. Doutorado, mestrado, medicina, a gente pode ver que são profissionais que são altamente gabaritados do ponto de vista acadêmico. Acho que isso vai ser extremamente importante. Lembrando que todas as habilidades podem ser úteis, mas essa é uma habilidade fundamental para o que a gente está se propondo aqui a fazer. Outros termos, farmácia, bioquímica, nutrição, enfim. Lembrando que esses dados estão presentes em nosso Drive, disponíveis para todas as pessoas que estão presentes no nosso grupo. Não apresentei aqui de modo geral, que a gente vai ter acesso. É importante que todos tenham esse conhecimento de quem que a gente está trabalhando e que, de alguma forma, a gente possa fazer links entre nós mesmos para ter o melhor objetivo possível. Vou vir aqui em relação a experiências relevantes com ela. A própria ela é uma palavra que foi bastante. A questão com o paciente, atendimento, alimentação, o tratamento, a traqueostomia, né, que é uma etapa futura da evolução da ela. Como vocês podem ver, tem algumas palavras aqui: Parkinson, diagnóstico, só para ter uma noção da alta gama de habilidades que o nosso grupo tem. Indo para outras habilidades que podem ser relevantes, as palavras pesquisa, medicamentos, experiência, tecnologia, saúde, programa, projetos, são palavras soltas, mas que vão servir para a gente entender melhor. Dados, né, que é algo fundamental para se fazer uma tomada de decisão em cima de algum resultado, algum produto. Farmacêutica, que é fundamental para a produção de uma possível droga, possível terapia medicamentosa. E esse aqui, eu falo que, a princípio, talvez seja um dos mais importantes aqui.
Porque eu penso assim, pessoal, por que eu faço a apresentação? Por que eu faço ela com capricho? Por que eu, paciente, estou fazendo? Porque eu quero motivar vocês. Eu quero, de alguma maneira, inspirar vocês que vocês levem isso muito a sério. Eu falo que eu não consigo fazer a cura, mas eu consigo fazer muita coisa. E eu preciso muito da ajuda de todas as pessoas que estão aqui realmente engajadas querendo fazer isso. Vou pegar aqui as palavras que foram escritas na parte de motivação. Qual que é a motivação de entrar na pesquisa? Contribuir à vida, a gente procura estender essa vida, ter uma vida de qualidade, atenção aos pacientes, a qualidade, essa busca, né, de algo positivo para o paciente, cura, desenvolvimento, poder, lembrando que nós temos esse poder de fazer, esse poder de agir. Eu acho que essa motivação, ela está muito bem exemplificada aqui, entre essas palavras aqui. Eu peço para vocês, de fato, levarem esse projeto extremamente a sério, porque eu sinto que essa equipe é muito capacitada e eu sinto que nós vamos ter um excelente fruto disso, com a colaboração de todos. Vou voltar agora para a apresentação. Ok, como eu disse, é interessante que a gente compreenda as habilidades do time para que possa criar esses grupos de trabalho e que, assim que eles estiverem estabelecidos, tenha uma comunicação muito forte entre eles e também entre essas áreas, que eu acho que a comunicação é fundamental. E daí que eu vou partir para um outro tópico que é extremamente importante, que seria do ponto de vista da tecnologia. Eu sei que a tecnologia, muitas vezes, é um sinal de dificuldade para muitos do grupo. Eu entendo as valências, acho que é saber, de alguma forma, compreender o que um pode ajudar, o que o outro não pode ajudar. Porém, eu vejo como a tecnologia algo importantíssimo e até imprescindível para nós que queremos fazer um projeto da maneira mais eficiente possível. A tecnologia ajuda a otimizar, ajuda a organizar, ajuda a comunicar da melhor maneira possível. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas. Tentei simplificar o máximo que eu posso aqui, mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, eu tenho que, de alguma forma, impor até algumas coisas, porque podem ser positivas. Por isso que eu peço a vocês esse engajamento, essa vontade também de aprender essas ferramentas. Eu sei que às vezes tem uma resistência, mas eu estou aqui para ajudar, a Alicia está aqui para ajudar. Quem tiver alguma facilidade de tecnologia também, é importante, pessoal, que vocês dominem essas ferramentas mais básicas, porque isso vai facilitar o nosso projeto de acontecer. Eu vou só rapidamente falar. O Google Drive, para quem não sabe, é uma plataforma, uma nuvem de armazenamento de arquivos, que o arquivo que eu estou compartilhando, a pessoa também vai poder ver. É possível ter uma construção em conjunto, uma edição de um texto, a edição de uma apresentação, revisões, e esse repositório é fundamental para que não se disperse a informação. A Alicia criou a lista de e-mail, que seria para facilitar a comunicação. É uma lista compilada com todos os e-mails que foram cadastrados naquele formulário. Eu imagino que possa ser utilizado para anúncios mais importantes, informações mais formalizadas. E é uma ferramenta interessante também que a gente vai usar nesse projeto. Aqui, como uma sugestão, talvez, vou ter que conversar um pouco mais com as pessoas de coordenação, uma plataforma de gerenciamento de projetos. Para quem não conhece, aqui como exemplo o Trello, que é a plataforma mais simples, é uma plataforma que vamos colocar as tarefas, por exemplo, numa coluna. Precisamos de fazer isso, A, B, C, D. Está em andamento D, F, G, H. Concluímos tal. Seria uma forma de categorizar as tarefas, dando prioridade, dando prazo e delegando a responsabilidade para cada um, para que isso possa correr da melhor maneira possível. É possível que todos tenham uma noção do que está acontecendo. É interessante ver também que os indivíduos estão se mobilizando. Eu acho que isso cria até um reforço positivo para que ocorra cada vez mais essa questão, essa sinergia, que nós temos que pensar como um sistema, temos que pensar como um todo. O individual deve ser deixado de fora, temos que pensar como um todo. Essa ferramenta acho que pode ser muito interessante para isso. E, como eu próprio disse no começo aqui desse slide, eu sei da dificuldade desses membros. Muitos membros, a dificuldade de alguns de usar as tecnologias e
estamos disponíveis para ensinar, sabe? Não queremos ensinar nada estratosférico, mas são ferramentas que vão ajudar a acelerar, otimizar o nosso trabalho. E, por fim, é só uma frase que eu disse na primeira reunião, vou repetir aqui: não queremos sobrevida, queremos vida. E eu encerro aqui a minha Então, nós apresentação. vamos passar para a Obrigado. próxima apresentação. Aí eu tinha combinado do Clodoaldo ser o segundo, tá? Clodoaldo vai falar um pouquinho. Aí você se apresenta, por favor, tá, Clodoaldo, para as pessoas te conhecerem, sua formação. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre possibilidades de projeto na área de diagnóstico, né, de detecção. Então, Clodoaldo, fica à vontade. Obrigado, Thiago. Vocês me ouvem, eu acho, né? E ver se vocês veem a minha tela. Vocês conseguem ver a tela da apresentação? Eu sou formado em Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz mestrado e doutorado lá também, mestrado em Física e doutorado em Ciências dos Materiais. E aí vim trabalhar na UFV como professor do Departamento de Física e hoje eu sou coordenador do Cisnano da UFV e trabalho com nanotecnologia aplicada a dispositivos. E aí eu queria mostrar para vocês, o motivo da minha de pedir essa apresentação foi de me apresentar, né, e também mostrar as potencialidades que a gente tem para auxiliar no projeto. Né? Eu fui convidado pelo Dr. Lucas e conversei com o Thiago há uma semana e estou ainda tentando entender como poder ajudar no máximo possível, né? E aí apresentando as possibilidades que a gente tem, quem sabe isso fique mais claro para vocês e até a gente possa ajudar em mais coisas do que a gente pensou até o momento. Eu gostaria de apresentar primeiramente o Cisnano rapidamente, né? O Cisnano é um grupo de laboratórios que atendem a diversas caracterizações. Eu acho que essa parte vai ser bastante importante para o projeto, porque a gente pode caracterizar diversos materiais, né, inclusive materiais biológicos. Então, a gente tem diversas técnicas aqui de microscopia e de caracterizações estruturais, e nós temos um novo centro agora do Cisnano, que é voltado para microscopia de alta resolução e que tem uma parte dedicada, né, a amostras biológicas, caracterização de amostras biológicas. Tá, então, essa parte eu acho que vai poder auxiliar bastante no grupo, né, de pesquisa na área biológica, mas eu queria mostrar a nossa potencialidade também para dispositivos tecnológicos que possam ser utilizados para a detecção da ELA. Né? Aqui eu apresento para vocês o Lab Minas, que é o nosso laboratório de salas limpas. Né? Então, nós temos uma sala limpa dedicada à fabricação de dispositivos e nela nós podemos desenvolver diversas técnicas, né? Então, nós temos equipamentos aí para preparação de amostras, para preparação de substratos, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, depois quem quiser eu posso explicar, mas isso aqui tudo é necessário para a fabricação de dispositivos eletrônicos de baixas dimensões, né? E nós temos aqui também sistemas de nanolitografia, onde a gente pode fazer, vocês podem ver na tela aí dos computadores, dispositivos eletrônicos, né, que são bem pequenos e que podem ser aplicados aí como sensores. A minha proposta mais direta, né, que eu pensei depois de conversar com o Thiago e com o Lucas, seria da aplicação de um sensor eletroquímico para detecção de moléculas que são indicadores, né, de ELA. Eu procurei na literatura essa semana, não é fácil, não tem muita coisa, e eu encontrei um trabalho onde a gente pode se inspirar, né, e a gente pode realizar esse tipo de eletrodo aqui, que é um eletrodo eletroquímico para a realização de caracterização eletroquímica. Funciona basicamente como uma pilha. Quem estudou pilha aí no segundo grau, né, tem os dois eletrodos da pilha e a solução salina no meio. Então, aqui, basicamente, a gente faz o eletrodo e vai depositar sobre ele uma gota de sangue que possa conter a proteína, né, que indica possivelmente a ELA. Então, a gente tem toda a capacidade para a fabricação desse sensor, a gente vai começar a fabricar já, né, e a ideia é passar para o grupo de biotecnologia. Antes disso, eu queria mostrar para vocês que esse sensor pode ser inserido num dispositivo eletrônico que pode ser detectado num celular. Então, a gente está com contato com a elétrica
e a computação do FV para tentar desenvolver esse dispositivo, que é um circuito eletrônico não muito complexo, que pode ser colocado num celular, então pode ser detectado, uma detecção portátil, né? Mas se a gente não conseguir essa parte, que não é a minha parte específica, né, a gente tem também capacidade de comprar esses equipamentos para detecção em celular, para detecção portátil. Bom, a parte que eu preciso de ajuda do grupo de biotecnologia para conseguir fazer esse sensor seria o do estudo de funcionalização desses eletrodos de ouro com proteínas com marcadores, né, para essa proteína. Na literatura é dito, e depois eu tenho que ver com o Thiago e com o pessoal se isso tem sentido, né, que essa proteína aqui é indicadora de ELA. Então, nesse trabalho, eles fazem alguns testes, né, de detecção dessa proteína através de medidas usando aquele eletrodo. E aí a ideia seria funcionalizar esse eletrodo de ouro com diferentes marcadores, né? E nós, no nosso laboratório, temos capacidade, conhecimento técnico para realizar essas curvas aqui, ó, que são curvas de medidas elétricas, né? Que representam a presença ou não dessa proteína. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico da direita, né, eu vou colocar até uma outra imagem, aqui fica bem claro, né, que se eu tiver aquele eletrodo que eu mostrei para vocês funcionalizado com os marcadores, eu consigo, através, né, de contato com o sangue, por exemplo, detectar, né, se existe ou não excesso dessa proteína no paciente. E isso é visto por essas duas curvas aqui, ó. A curva azul seria quando tem a proteína e a curva vermelha quando não tem. E isso nós fazemos no laboratório com o uso desses sistemas eletrônicos aqui, com esses potenciostatos eletrônicos, mas eles podem ser feitos de forma, inicialmente a gente faria isso no laboratório, né? Mas a gente pode desenvolver a portabilidade dessa detecção para poder ser usado em ensaios clínicos, em clínicas, né, em geral. Tá bom? Então, a minha intenção era essa, mostrar para vocês, me apresentar o grupo que eu participo e quais são as funcionalidades, potencialidades que a gente tem para agregar ao grupo. Obrigado, era isso, bem rápido. Comentário, Clodoaldo. No caso da ELA, a gente tem um dificultador porque não é um único fator que está associado ao desenvolvimento da doença. Parece que é uma doença multifatorial, e mais do que multifatorial, ela tem alguns fatores principais associados que podem variar entre os pacientes, né? Então, a gente até, na última reunião, a gente determinou concentrar, por exemplo, na ELA 8, né, que é um dos tipos da doença, que está associado a uns marcadores específicos, né, alguns já conhecidos, inclusive, porque é uma ELA muito frequente, né, no nosso país, diferente do que acontece nos países mais desenvolvidos, e por ser menos frequente nos países mais desenvolvidos, tem menos estudos, inclusive, sim, de novas abordagens terapêuticas, né? Então, acho que um ponto importante é que a gente já tem que pensar essa tecnologia, talvez subtipo de ELA específico, porque tem mecanismos específicos, né? E aí a pergunta que eu vou te fazer, então, Clodoaldo, você já viu alguma coisa desse eletroquímico que poderia estar relacionado ao multiplex, detecção de múltiplos alvos ao mesmo tempo? É possível? É possível, às vezes, fazer um mini dispositivo desse para cada alvo e integrar esse sinal no final? Você já viu alguma coisa sobre isso? Não vi especificamente, porque eu comecei a estudar há pouco tempo, depois de falar com vocês, mas acredito que seja possível. A gente tem que pensar e desenvolver, mas eu acredito que seja possível, sim, inclusive fazer, porque na eletrônica existem sinais, né, múltiplos que vêm e existem algoritmos que você consegue separar esses sinais. Então, eu imagino que dê para usar essa mesma tecnologia nesse tipo de coisa que você está falando. Uma outra... Não, mas a base seria esse eletrodo, né? E, cara, eu queria até saber com você se você vê que é viabilidade de funcionalizar esse tipo de eletrodo de ouro. Isso, inclusive, é a próxima pergunta. Então, o sinal que vai ser detectável, nesse caso que você mostrou, é porque ligou-se uma outra proteína. Então, estou imaginando que a gente está aumentando ali, por exemplo, um grânulo de deposição sobre o eletrodo, e isso, de alguma forma, interfere na corrente, né? Nesse percurso de corrente que você está mensurando. Seria isso?
Isso, porque é igual um capacitor, não sei se vocês estudaram isso no segundo grau, mas o capacitor, né, é igual um capacitor. Se você agrega uma molécula, outra coisa aqui, você está mudando as cargas do capacitor, mudando a impedância dele. Sim, então, sim. E isso é fácil de visualizar por aquela curva. Teoricamente, Clodoaldo, então, qualquer tipo de molécula teórica que grudar poderia aumentar a capacitância daquele ambiente e alterar o sinal, Clodoaldo, desde que dependa, lógico, da característica da molécula, né? Isso, porque daí a gente faz uma calibração do sensor, né? Que a gente sabe qual é o tipo de molécula que está ligando. Claro que qualquer coisa que você colocar ali vai dar um sinal, mas aí a gente tem que funcionalizar com uma coisa específica e que dê, né? Tanto que naquele trabalho ali eles tentam as 6 ou 7 coisas diferentes de funcionalização. E aí eles fecham em uma só. O que dá correlação, provavelmente, né? Porque detectar, ele deve detectar ligações em geral, né? Mas aí que tem a correlação mesmo com amostras positivas e negativas, né? Deve ter sido essa que você mostrou para a gente. Não, mas por que eu te perguntei isso? Que a gente vai discutir mais para frente, é justamente sobre essa questão de epidemiologia e marcadores mesmo, né? Da presença da doença. Mas, hoje, essa epidemiologia, ela procura principalmente fatores genéticos. Quando eu falo fatores genéticos, procura sequências no DNA em genes específicos que têm alteração, e essa alteração pode estar relacionada com a patologia da doença, tá? Tanto é que hoje, além da parte clínica, né, que é muito importante, esse diagnóstico laboratorial geralmente se procura mutações em conjuntos específicos de gene. Quando eu falo ELA8, por exemplo, existem já um ou alguns grupos de genes com algumas variações já conhecidas que estão detectáveis. Mas aí até peço ajuda, acho que o Lucas está aqui, para o Lucas me ajudar nesse ponto, mas tem ainda um gargalo, né, um abismo aí entre a detecção laboratorial e o desenvolvimento da doença, porque você pode ter indivíduos sem essas mutações ainda, que a gente não conhece todo o painel de mutações, é uma doença multifatorial, e você pode ter indivíduos que pode se detectar a mutação, mas naquele momento pode não estar expressando, né, fenotipicamente a doença, né? É isso mesmo, Lucas? Pensando nesse desafio entre correlação genética e questões clínicas mesmo da doença? Assim, como eu tinha falado lá na apresentação, né? Quer dizer, a maioria das elas, né, realmente, ela não é monogênica, né? Ela é poligênica, ou seja, é multifatorial, são múltiplos genes que dão uma predisposição, né? E por algum fator ambiental aí a doença é desencadeada, né? Só que isso a gente conhece realmente muito pouco. Apenas em torno de 10, 20% realmente que a gente sabe que é monogênica, né? Que tem um gene bem definido, com uma proteína única, que determinam aí a doença, né? Então, entre elas a VAP-B, né? Que é a que a gente tem na nossa região, uma proteína bem definida, né? E que tem realmente, eu acredito que na nossa região a proporção aí vai ser, de todas as elas da região, acredito que uns 30% é capaz de cair na VAP-B, ou seja, vai, né, dar uma possibilidade legal aí de estudar uma proteína bem específica, assim, eu acho que é isso. Vai ter um legal, Lucas, obrigado. Foi a sugestão, a gente pode mudar, lógico, né, sistemas de acordo com a demanda do grupo, mas numa indicação prévia, eu indiquei no grupo de trabalho a parte de epidemiologia, que é a mesma molecular, procurar os marcadores também, né, e essa parte de detecção, inclusive as novas abordagens para discutir isso. Porque, igual o Lucas falou, embora essas doenças também possam ser poligênicas, multifatorial, existe também o que nós chamamos de marcador de diagnóstico de detecção, né? Que é um desses genes, né? Que pode não necessariamente ser o principal associado com o desenvolvimento da patologia, mas ele é um marcador de quando ele está presente, a probabilidade de desenvolvimento da doença é de tantos por cento, por exemplo, né? E também já simplifica o processo de diagnóstico, sem deixar de dar essa informação. Naquele estudo que eu apresentei lá, o pessoal fez exoma e fez PCR do gene C9orf, né? Que é trinucleotídeo lá, é tripleto, né? Que não é detectável por exoma, né? Então, foi feito realmente exoma, e tanto é que eles, o grupo lá de Campinas, eles descreveram mais um gene lá, né? A anexina lá, né?
Então, assim, temos que pensar nisso, né? Que talvez até na nossa região a gente tenha até um outro gene aí circulando. Eu tenho vários pacientes aí que não foi identificado gene nenhum, né? Então, quem sabe a gente começa a desconfiar até de um gene novo aí também para abrir portas aí, né? Perfeito, Lucas. É isso mesmo, a gente precisa saber o quanto de informação já está completa ou quanto ainda tem gargalo para a gente poder incluir e nessas tecnologias. Apesar disso, um outro comentário também, Clodoaldo, é que a gente já tem condições também, se você tiver, por exemplo, esses dispositivos, a gente conseguir comprar a baixo custo, a gente já consegue estimar se a tecnologia vai funcionar para o que a gente está pensando aqui, por exemplo, para detectar o DNA. Porque a gente consegue sintetizar quimicamente, tá? Um fragmento de DNA fita simples, e aí tem como eu sintetizar um fragmento, por exemplo, onde a gente coloca uma modificação, a gente geralmente coloca um grupo amina terminal que não existe na molécula original, mas sinteticamente eu consigo colocar, porque aí eu consigo fazer provavelmente as mesmas funcionalizações que foram feitas com as proteínas, porque geralmente é nos grupos aminas mesmo de aminoácidos de proteína, que essa imobilização das proteínas são feitas nesses dispositivos sólidos. Então, a gente pode fazer isso e a gente tem também como sintetizar tanto o fragmento mutado e não mutado, né, que a gente consegue validar se eles interagem no laboratório por métodos claros e ver se a gente consegue repetir esse tipo de interação detectável no dispositivo eletrônico. Então, mesmo sem ainda conhecer os marcadores, mesmo sem ter essa profundidade de dados ainda de epidemiologia, que a gente ainda vai fazer revisão, a gente ainda pode começar algo mais de imediato, tá? Sem falar que lá no grupo, né, se tiver outras pessoas também que trabalham com essa área de diagnóstico, fiquem à vontade, nós temos uma série de biosensores para coisas diferentes que a gente pode usar para validar a tecnologia, né? A gente entender a relação entre concentração e sinal, né? Como melhorar isso para essas moléculas biológicas, efeito de matriz, porque provavelmente vai ser uma matriz de sangue, por exemplo, que é extremamente complexa, né, em termos de detecção e pode dar muitas interferências aí na detecção. Então, a gente já pode tentar ver essas questões em conjunto também, tá, Clodoaldo? Inclusive é bom porque daí já o meu grupo vai treinando também nesse tipo de caracterização, mas eles vão desenvolver esse sensor, então aí nas próximas semanas ele vai estar Legal. disponível. Bom, perfeito. Sérgio, você quer apresentar para a gente sobre célula-tronco, o conhecimento preliminar que vocês já possuem, ou comentar? Bom, eu pedi ao Matheus para colocar para mim os slides de alguns resultados que a gente já tem documentados sobre o uso de célula-tronco como célula-tronco, gordura com célula-tronco, que é a primeira aprovação que nós temos na Anvisa. Eu vou abrir para você, Sérgio. Pois não, enquanto você abre, eu vou só dando uma introdução pequena. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala sobre célula-tronco, a gente imagina uma coisa assim, um laboratório super sofisticado, e eu mostrei para o pessoal que não conhecia, eu mostrei o laboratório, o nosso sistema de obtenção de célula-tronco, e eu trouxe aqui de novo para quem não viu da primeira vez. É esse Tupperware aqui. Só isso você tira, em termos quantitativos, você tira aproximadamente da gordura, pode passar esses aí, vai direto nos casos clínicos. Você tira da gordura aproximadamente, esse aí pode ficar, volta, por favor. Na gordura, então você vê aí que você tem uma concentração de células-tronco na gordura 100 vezes maior do que a da medula óssea, a pele, a camada basal da pele ou o sangue periférico. Então, a gordura vai se tornar, no futuro, a principal fonte de células-tronco multipotentes. Quer dizer, com essas células-tronco, já há trabalhos, desde 2011, eles conseguiram pegar uma célula-tronco adulta e fazer a engenharia reversa até
o ovo que deu origem àquele indivíduo. Quer dizer, quando juntou o espermatozoide e o óvulo, aquele ovo foi feito por engenharia reversa. Foi um trabalho começado em 74 por um inglês e terminado em 2011 por um cientista japonês. E, com isso, a gente entende os diversos caminhos para a gente fazer uma... Ô, Lucas, boa viagem para você, espero que você saia bem do Rio de Janeiro, porque ultimamente ser médico no Rio está ficando perigoso demais. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de célula-tronco, a gente logo imagina a medula óssea como fonte principal ou os vários estratos que envolvem o feto, como a própria placenta, como o cordão umbilical, como o saco embrionário, isso tudo é fonte de célula-tronco. Só que a gordura nossa é muito mais sensato a gente imaginar como retirada, porque, primeiro, nem todo mundo quer gordura. E, segundo, quer dizer, seria um tecido, assim, entre aspas, descartável. Ele é um tecido de reserva, inclusive de células-tronco. E a gente consegue fazer a retirada dessa porção estromovascular, que é o conjunto de células que não são células da gordura, são células que estão na gordura como reservas. Então, nessa quantidade de células, nós vamos ter até 500 mil células tronco de várias linhagens em 1 centímetro cúbico de gordura. Se a gente comparar com 400 células do dente de leite, ou por ml, hein, gente? Por ml. Não, a gente não pode pensar no total, não. Porque se a gente imaginar que num dente de adulto jovem a gente tem mais ou menos 0,4 mililitros na polpa de todos os dentes, vocês imaginam o que vem dentro da polpa de um dente de leite que foi extraído. Então, esse dente decíduo é uma fonte, mas ela é uma fonte ainda potencial, ela não tem capacidade ainda de desenvolver uma quantidade necessária para se promover a medicina regenerativa. O Matheus, pode passar para mim, por favor? Pode. Aí a gordura, então você vê, tem os adipócitos, que são as células de gordura, e as outras células todas presas numa rede de colágeno. Assim que é a gordura. Quando a gente faz a dissociação dessa gordura por centrifugação, o que acontece? A gente consegue tirar uma quantidade X de células que varia, dependendo do estudo, entre 120 e 200 mil células por centímetro cúbico de gordura. Com o sistema, que é esse que eu represento no Brasil, chama GID, gato índio doido, GID. O sistema GID, a gente consegue tirar até 1.300.000 células por centímetro cúbico, sendo 50% delas células-tronco de várias origens. Então, a quantidade de gordura que você tira é muito menor do que a quantidade de medula óssea, por exemplo. Você vai tirar, que você tem 8 a 10 mil células nucleadas, e dessas 5%, 10% são células tronco. O resto são outras células. Na gordura, 50% são células-tronco e 50% são outras células. A especificação delas todas está mais para frente, agora não é... Na hora que a gente for montar o trabalho de uso dessas células como conjunto, a gente vai injetar todas as células juntamente na veia do paciente para tentar obter um resultado positivo, se Deus quiser. Próximo, por favor, pode passar. Então, essas são as células que a gente tem dentro do sistema
da porção estromovascular ou fração estromovascular da gordura. E a gente pode notar que 50% delas são células-tronco, somatórios de células-tronco, são pré-adipócitos, pré-pericitos, que são células que estabilizam os vasos sanguíneos, pré-adipócitos, pré-fibroblastos. Isso tudo vai desencadear, de acordo com o meio em que ela for injetada, ela vai desencadear o desenvolver de um ou outro tecido. Foi um questionamento da Anvisa, por exemplo, quando eu citei que a gente pode fazer, melhorar a artrose de joelho, ou de ombro, ou de cotovelo. O pessoal virá, mas você vai injetar célula de gordura na articulação. Ela não vai formar gordura. O adipócito ele vai encolher, ele vai morrer ali dentro. Porque ele não tem estímulo para virar adipócito, mas tem um estímulo para virar o fibroblasto, que vai se transformar num condrócito. Então, se eu tenho uma inflamação na articulação, eu injeto essas células, o conjunto de células, ela vai assumir o que é necessário naquele ambiente e vai fazer nova cartilagem. A cartilagem é estável? Não, parece não ser estável. Ela, com o tempo, com o avançar da doença que causou a artrose ou a artrite, primariamente, ela pode desenvolver nova fratura, nova perda da integridade da cartilagem. Mas ela funciona assim. Eu, por exemplo, estive em mim feita uma injeção da panturrilha até a sola do pé, óbvio, sob anestesia geral, ou sedação e peridural. Eu fiz uma injeção de gordura que eu tirei do abdômen, eu separei as células-tronco e injetamos da panturrilha até a sola do pé. Infelizmente, para minha sorte habitual, eu tive uma infecção no pós-operatório e acabei perdendo meio pé. Mas os vasos sanguíneos foram reformados no trajeto inteiro. Então, para formar vaso sanguíneo, basta ter hipóxia. Se tem hipóxia, tem vaso sanguíneo próximo, ele vai reformar aquela rede vascular. É esse o princípio do uso dessas células-tronco. Eu vou encaminhar para o pessoal que está olhando esse trabalho, que está querendo desenvolver esse trabalho, eu vou encaminhar, pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Vamos chegar nos casos clínicos, só para demonstrar para vocês a capacidade dessas células. Pode passar. Isso aí é só demonstrando como é que é feito o enxerto. A primeira pessoa que tentou utilizar células-tronco como fonte de rejuvenescimento, o que ela fez? Ela colocou um tubo de ensaio na ponta de uma corrente e fez uma centrifugação com o próprio braço. No meio da sala de cirurgia, ele ficou feito doido, girando aquilo acima da cabeça de todo mundo dentro da sala de cirurgia. Ele conseguiu aumentar o número de células concentradas no fundo do frasco. Mas não é a forma ideal de fazer isso. A gente tem outros mecanismos, tanto químico para o pessoal da química, quanto físico para o pessoal da física, que para mim é até um prazer estudar física, porque eu sempre gostei de física e a maioria dos pontos que eu fiz em vestibular foram na física. E aí, o que acontece? Pode passar, Matheus, por favor. Bom, aí nós estamos vendo uma mão que está envelhecida pós-queimadura. Ela ficou uma mão muito deformada, muito envelhecida, e incomodava a paciente por algumas restrições. Próximo. Aí a parte de cima é a mão antes do tratamento, a flexibilidade dela logo depois do tratamento e algum tempo depois, provavelmente até 4 anos. Aí um outro caso de uma reconstrução de uma maxila com tumor, foi feita a retirada, fez a radioterapia, ela perdeu parte, teve exposição do osso, perdeu parte do tecido, com injeção de
dessas células da gordura no palato, ela foi desenvolvendo o tecido até fechar foi feita uma cirurgia para fechar a última fenda que ficou aí. Mas ela recuperou praticamente, o paciente recuperou praticamente toda o palato, né? Aqui nós vemos uma reconstrução imediata ou tardia, nesse caso, de mastectomia. Foi feita uma mastectomia, faz-se a reconstrução com a gordura do próprio paciente. Gente, isso, no Brasil, as coisas pegam apelido em um segundo. Quando eu apresentei esse slide em 2011, o meu chefe virou, pô, bacana, gordura aditivada. Ela é uma gordura aditivada com mais célula-tronco. Se você triplica o número de células-tronco, a reabsorção cai muito. Próximo, por favor. Aí a reconstrução da mama, e a gente pode ver que fica muito mais natural em termos de peso e de aparência quando comparado com uma prótese que tem o formato muito bem definido, né? O que está sendo mais indicado hoje em termos estéticos é a colocação da prótese, e você faz o recontorno do seio, aí vai da qualidade do cirurgião plástico e do desejo da paciente, você recontorna o seio com a gordura acrescida de mais células-tronco. Próximo. Então, aí outro caso de reconstrução, com anos de evolução. Aí um caso extremamente grave que a gente vê com certa frequência, a mastectomia radical, com esvaziamento axilar, e a necrose pós-radioterapia, a radionecrose. Aqui foi feito somente injeções em torno do tecido, na pele, em volta, vocês podem até ver marcas de injeções na figura do alto à direita, você vê algumas marquinhas de injeção. O primeiro slide à esquerda, em cima, é como ela chegou. Depois de um certo tempo, a gente começa a injetar essas células, só as células-tronco, em volta do tecido e embaixo do tecido na cicatriz. E, com o tempo, ela recupera praticamente tudo. Próximo. Pé diabético, que foi o meu caso, o meu não chegou a ficar desse jeito, ele estava inteiro, eu fui fazer para recuperar os vasos antes que eu perdesse o pé e acabei tendo uma infecção que ficou igual a essa paciente. Esse foi o primeiro caso em que ela foi utilizada do jeito que eu usei. Próximo. Aqui o paciente com o enxerto da célula, a quantidade que os vasos voltaram. Em ordem, você vê que a vasculatura, principalmente em torno do tornozelo, na segunda figura, ali foi injetado o resto das células. Então, formou um novelo de novos vasos ali naquela região. Próximo. É assim que foi feita no meu caso e no caso dessa paciente. Foi feita a injeção. Cada marquinha dessa foi feita uma injeção. Você faz, ela infiltra um pouquinho para meio centímetro acima dessa bolinha, meio centímetro para baixo, quer dizer, embaixo da bolinha, e meio centímetro mais para baixo ainda, com uma só penetração na pele. Já vou avisar para vocês indicarem, esse é o tecido com as células-tronco diluído em soro, tá? Para injeção. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eles me avisaram que doía. Eu, muito macho, brasileiro, não tem nada não, se dor a gente aguenta até acabar a anestesia. Na hora que eu fui levantar para ir embora, de noite, no hospital, na hora que eu levantei para ir embora, minha macheza acabou na hora. Eu falei, não, me traz aqui remédio, eu vou dormir aqui, que eu não estou aguentando de dor. E amanhã eu quero outro para eu poder ir embora. Então, eu tive que entrar na Dolantina. Próximo, por favor. Aí a injeção sendo feita, transcutâneo, só no trajeto dos vasos. É assim que é feita. A gente faz a injeção e reforma a árvore vascular. Próximo.
Aí o paciente, depois de feita o debridamento e feita a injeção, próximo, o paciente fechou, em 3 meses ela estava fechada. Aí o vaso sanguíneo mais evidente ainda no tornozelo, tá vendo? Que foi, sobraram as células, eles injetaram em volta do tornozelo dela. Virou um novelo de vasos sanguíneos. E vocês podem ver que o trajeto das artérias está mais inteiro no slide da direita, né? Na figura da direita. Próximo. Aí o princípio, meio e o final do tratamento. Esse colega que fez esse trabalho o fez na Nicarágua, de forma emergencial. O paciente chegou pedindo para amputar a perna por causa de dor. Ele falou, não, vamos tentar, e fez isso a primeira vez. Quer dizer, ele tentou uma primeira vez e deu um resultado espetacular. Eu fui o 11º deles aqui no Brasil já. Próximo. Também a mesma reconstrução de mama, próximo. Aí, um câncer de mama com recidiva, e ela teve a ressecção, reenxertou, e foi feito o diagnóstico com aumento de mama, tá vendo? Sem nenhum problema no pós-operatório. Próximo. Porque a célula tronco não estimula o aparecimento de câncer, ela facilita o diagnóstico, quando você faz o enxerto com gordura, facilita o diagnóstico de metástases menores. Por isso que eles acharam inicialmente que, se você reconstruísse, isso aí é uma mama tuberosa, que também foi reconstruída. Essa moça eu a conheço pessoalmente, ela tem já 17 anos que fez essa reconstrução da mama, ela é filha de um colega, ela está perfeitamente satisfeita até hoje com um mínimo de reabsorção. Próximo. Da gordura, vamos dizer assim, aditivada. Aqui um aumento de mama, a parte de cima é antes e a parte de baixo depois, só com a gordura da paciente. Essa é a figura dela com a mamografia. Próximo. Bom, então, o que a gente chama quando a gente vai fazer no Brasil, nós vamos lançar os centros de terapia com essa tecnologia de STEM Center, que é uma sigla para Ciência e Tecnologia Melhorando a Medicina. Em inglês, né? STEM, que é também o nome para stem cells, né? Que é a célula-tronco. Próximo. E aí está o grande pote. Como diz um garçom, que nós apresentamos esse trabalho no Senado Federal, e o pessoal viu lá, e o garçom que estava servindo a mesa, ela virou, gente, essa confusão toda, essa quantidade de gente, porque estava lá o grupo da ELA, o grupo de Down, todo mundo querendo ver as células-tronco, o que poderia ajudar. E aí ele perguntou, essa confusão toda, essa quantidade de repórter, é por causa dessa pipoquete? E, literalmente, é uma pipoquete. Próximo. Aí ela de frente, tá vendo? Tem uma manivelinha ali em cima que move uma pazinha para misturar a colagenase que vai dissolver o tecido gorduroso, liberando a célula. O tecido adiposo, liberando as células. Aqui já feita a drenagem, centrifugada, olha o fundo, como é que fica. Esse tubo aqui no fundo são praticamente 50% desse líquido aí são células-tronco. Então, você tira isso por cima esse pote descartável, você tira o tecido aí do fundo e reinjeta no paciente dentro da sala de cirurgia, na mesma anestesia. Aí é o tecido lavado antes de centrifugar. Ele vai ser dissolvido por colagenase, próximo. E aí você tira, aí no fundo está esse pelletzinho. No fundo, mais escuro, são as células-tronco misturadas com as células que modulam a inflamação e a imunogenicidade. Apesar de que, como é do próprio paciente, não tem problema imunológico. Aí está diluindo em ringue lactato
as células retiradas do tecido. Essa célula vai ser reinjetada. No caso da ELA, eu sou a favor de fazer, que é o menos agressivo para o paciente, a gente injetar na corrente sanguínea, apesar da gente ter que, provavelmente, repetir depois para poder melhorar o resultado, se acontecer, é lógico, mas é mais, em termos de consciência, é menos doloroso para mim do que tentar colocar 1 milhão de células, ou 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões, no líquido cefalorraquidiano desse paciente. Aí quem tem que responder é o Lucas. E o laboratório, dentro da sala de cirurgia, é isso aí. Ali, em cima nós temos uma balança e o potinho, para a gente poder medir e equilibrar a centrífuga. Embaixo, à esquerda, nós temos um contador de célula, que já me dá o número de células, contador eletrônico, já me dá o número de células viáveis. Do lado, no meio preto, é uma estufa agitadora. Hoje ela já não é mais necessário ser de agitação. Ela basta ser uma estufa, porque o aparelho é colocado lá dentro agora e ele fica girando para misturar a colagenase. E do lado branco é uma centrífuga comum de laboratório. Um pouco mais exagerada por causa do tamanho do tubo de ensaio. Próximo. Então, futuramente, é só isso, Matheus. Futuramente, o que é... Obrigado. O que a gente espera conseguir com isso? A gente espera conseguir um resultado, se Deus quiser, expressivo, para ajudar esses pacientes, antes de mais nada, ajudar esse paciente, e se Deus quiser, fazer um trabalho bacana com vocês aí, Tiago e Gorete, para a gente poder, Lucas e o Clodoaldo. Clodoaldo, nós temos muito que conversar, porque eu ainda tenho um monte de dúvida do 2º grau ainda, que eu ainda não solucionei totalmente. Mas a gente vai ter tempo de conversar, se Deus quiser. Sérgio, a Marília fez uma pergunta. Não sei, Marília, Pois se não. você quer fazer a pergunta por áudio ou se eu posso ler para você. O que você prefere, Marília? Doutor Sérgio, quando a gente fala de transplante autólogo, que é o transplante para leucemia, que utiliza as próprias células, né, retiradas, você zera a medula óssea desse paciente por tratamento quimioterápico e injeta na medula. No caso das células-tronco para neurônio motor, qual o veículo além do sangue? Porque o sangue, igual o senhor falou, ela pode sim chegar até o local inflamatório, mas como é multissistêmico, ele pode migrar para outros órgãos que também podem estar em sistema inflamatório. Há como fazer um controle ou um marcador ou uma forma dessa célula ser pluripotente para neurônio motor? Olha, especificamente, você transformar a célula-tronco num neurônio, as etapas são inúmeras. Eu acho muito pouco provável que a gente vá ter a transformação direta dessas células. Porém, a quimiotaxia para essas células é extremamente importante. Onde estiver inflamada, ela vai acumular. Tá bom, mas eu tenho inflamação no corpo todo. As outras células que modulam a inflamação e a imunogenicidade vão diminuir essa inflamação e melhorar a adesividade das células. Em maior número, nós estamos falando aqui de no mínimo 10 milhões de células. Eu vi um trabalho com autistas em que foram injetadas células na veia dos autistas. Alguns deles recuperaram grande parte do comando verbal, da capacidade de compartilhar brinquedos, coisa que a gente não vê no autista de um modo geral. Então, apareceu um neurônio novo para melhorar a condição, talvez tenha sido facilitada a conexão entre os neurônios no próprio cérebro. Não necessariamente um neurônio novo, mas a conexão eu acho que pode ser
pode ser refeita assim. Como eu gostaria também de fazer um trabalho utilizando a célula-tronco em secção de medula espinal, trauma recente, que eu acho que pode facilitar, porque evita a cicatriz no local, né? O que impede o crescimento axônico. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário? Excelente, então. A Cássia... Você quer fazer a pergunta, Cássia? É um comentário, né? Está comentando que essa terapia pode ser como uma fonte de energia adicional ao neurônio, né, a Cássia também, né? E eu acho que outro ponto importante, que eu acho que o Ricardo levantou aqui para a gente não sabe, ainda tem que fazer esses estudos desses efeitos sobre os neurônios motores, né, que estão as principais células associadas à doença, mas, independente dessa atividade de recomposição de neurônio ou não, que deve ser estudada, se tiver, é muito bem-vinda, a questão, né, que foi falada como enxerto mesmo, como recomposição muscular, né, que é um dos andamentos, né, que se tem na doença, dos problemas físicos associados à doença, já é também um aliviador e melhoria de qualidade de vida para o paciente, né? E esse efeito, eu acho que já está mais que bem caracterizado, né, Sérgio? Inclusive na região plástica, você mostrou em lesão, recuperação de lesão, né? Então, mesmo enxerto de nervo. É muito. Então, a recuperação do tecido, do neurônio, do axônio, né? Ela existe. E a gente tem no cérebro a reconexão com neurônios vizinhos, que podem facilitar isso também. No caso do autismo, eu acho que foi isso que aconteceu. Pessoal, esses últimos 30 minutos para a gente terminar a reunião no horário certo, programado às 10 horas, eu queria comentar com vocês que eu estou finalizando o texto dos 2 primeiros projetos que nós combinamos de epidemiologia e de tratamento, e durante as pesquisas, né, eu me deparei com muitos artigos, muitas informações diferentes e muita perspectiva do nosso grupo, né, de forma que eu vou precisar de ajuda, principalmente na recuperação das informações das revisões bibliográficas, do que já se tem de conhecimento e experiências prévias nesse ponto. E eu coloquei no chat de texto essa sugestão de 6 temas. Esses temas, né, eles podem ser agrupados ou subdivididos, se acharem melhor. Se tiver outros temas que não estão abraçados aqui, a gente pode indicar melhor. Mas então, vamos lá. O que são esses temas, então, que nós vamos precisar fazer uma boa revisão bibliográfica e seguir alguns passos que eu também vou passar aqui para vocês, para que seja eficiente o grupo de trabalho. O primeiro, então, a sugestão, nós vamos testar moléculas, como nós falamos, em uma das linhas de projeto. Podemos testar também células-tronco, entre outros tipos de alternativas terapêuticas. Mas isso só é possível fazer, né, num experimento antes de chegar numa fase clínica com o paciente, numa fase que nós chamamos pré-clínica ou in vitro, tá? Então, eu trouxe para vocês na semana passada algumas possibilidades de modelo. Então, eu trouxe as células IPS na cultura de célula, por exemplo. Eu trouxe também o zebrafish, o peixe, né, que a gente também já trabalha, né? E aí, esses modelos, pessoal, a gente precisa ter uma revisão para saber se nós estamos trabalhando com os melhores. Tiago, eu acho que você mapeou muito bem, está uma estrutura muito, muito boa, está muito bem mapeado, e essa questão de revisão de literatura, de definição, é muito importante para linkar com o item 6, né? Com a escrita do projeto, porque uma rede tem que linkar todos os subprojetos. Então, esses itens 1 e 2, e o 3, inclusive, mas 1 e 2, dentro de 15 dias, para a escrita do projeto, que é essencial, né? Então, eu acho que você colocou muito bem, tá? Isso aí. E funciona, né, Gorete? Um grupo grande precisa de uma estratégia de trabalho, senão as coisas não andam, né? Porque é muita gente, né, Gorete? A gente tem que ter meta de data, quem vai fazer o quê, né? Para poder andar, né? E a ideia é a gente descentralizar, não ficar na mão também de poucas pessoas, não. Todo mundo que puder contribuir para poder acelerar, né? Exatamente. E eu acho, Tiago, naquela reunião sua que nós fizemos, eu, você e o Lucas, a minha contribuição
para vocês é a contribuição de ver a escrita do projeto final, o pulo do gato para poder aprovação do projeto, viabilidade de busca de recursos e política também, né? Então, minha contribuição técnica nessa área eu não tenho, porque, como você sabe, eu trabalho com defesa de planta, né? Aí a sugestão, então, mas por exemplo, eu acho... Gorete, o grupo 6, por exemplo, é um grupo super interessante, né? Já que você conhece esse pessoal da FAPEMIG, do CNPq, já houve histórico, né, de editais específicos, né? Qual foi a frequência, né? Isso seria uma informação muito interessante para a gente. E eu acho, Tiago, que a gente pode também induzir edital. A FAPEMIG, ela é sensível à indução de edital e pode induzir edital, inclusive, junto com o CNPq. O CNPq contribui com uma parte do recurso e a FAPEMIG com outra, né? Então, eu acho que nessa questão de como buscar recurso das agências de fomento, etc., que será a minha grande contribuição. E, é claro, né, os laboratórios meus estão à disposição para ajudar, mas não é minha competência técnica a área de saúde humana, né? Perfeito, Gorete. Mas eu achei que ficou muito bom. Excelente. Alessandra? Bom dia. Eu queria só perguntar a parte que eu acho que a gente deveria saber um pouco melhor do mecanismo molecular do desenvolvimento da doença. E essa parte do mecanismo estaria no grupo 2 de gargalos aí? Ou seria você sugere, Alessandra? Você acha que vale a pena um grupo específico para isso? Porque realmente isso é importantíssimo e não está aqui dentro ainda, né? Eu entendo que ele pode estar separado, né? Se a gente realmente quiser entender com profundidade os mecanismos, né? Tem um grupo específico para isso, mas eu também entendo que ele conversa bem tanto com epidemiologia, marcador e diagnóstico, que o marcador vai vir justamente da função deles na doença, né? Eu também entendo que ele encaixa tanto no 1 quanto no 3, porque eles vão ser alvo para drogas, né? Para terapia, se a gente estiver bem mapeado, e assim como nos modelos in vitro e in vivo, nós precisamos saber se esses mecanismos estão presentes ou não nesses modelos que nós vamos utilizar para saber se aquele teste que eu fizer no animal, eu também vou ter depois um reflexo interessante no humano, né? Aí, o que você acha? Que vale a pena a gente separar ou colocar em algum desses? Talvez no 2, né? Eu acho que o 2 ficaria interessante, 2 né? ou 1, né? Porque no 1, eu acho que o 1, você tem razão. Porque eu estava até lendo, esse do 1, eu vou pedir para entrar. E aí, pessoal, vocês podem pedir, inclusive, para entrar em mais de um grupo, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu vou pedir para entrar no 1, no 2 e no 3, por exemplo, que é onde eu trafego melhor ali, tá? Mas no 1, você tem razão, porque muitas das revisões que eu estava levantando dos modelos, discute modelos em termos de mecanismo. Então, a gente precisa saber qual que é o mecanismo para saber se o modelo é bom ou não. Então, eu vou corrigir um e vou inserir aqui os mecanismos moleculares, então, da patologia. Tá certo, obrigada. Obrigado. Bom, então, pessoal, obrigado, bom dia para todo mundo. A gente aguarda, então, as confirmações dos GTs, e pela minha conta aqui, eu volto a falar pelo WhatsApp, nós temos um encontro daqui 21 dias, trazendo aí para a gente já algumas dessas informações dos GTs. Bom dia, pessoal. Tchau.